Galera, como eu falei pra vocês sobre a Escava Peças, aqui nós temos o motor Isuzu, que foi totalmente reformado por eles. Então o cliente fez o envio do motor, eles reformaram e aqui tá prontinho para ser entregue novamente com todas as funções específicas dele, pronto para rodar, né? E aqui nós temos o Guilherme, ele vai explicar para vocês o que foi feito nesse motor, qual que era o dano dele, enfim. Explica pra gente, Guilherme, por favor. Esse motor Isuzu, ele é da família do 4JJ. Ele é aplicado em escavadeiras de 13 a 16 a 18 toneladas. Então o cliente acabou nos trazendo, ele falou, eu não sei fazer, eu não tenho mão de obra, não tenho peça, como é que eu faço? Eu falei, traz o motor pra gente. Traz o motor pra gente que a gente consegue arrumar ele pra você. Então o motor chegou todo desmontado, chegou em uma caixa de madeira mesmo, todo desmontado. E a gente chegou e falei, meu Deus, nossa, mas ok, vamos lá, né? Então o motor já estava aberto, ele veio desmontado. Já estava aberto, totalmente aberto. E a gente chegou e em menos de 7 a 10 dias a gente acabou trazendo ele desse tipo completo que a gente está mostrando. Então ele é um motor 4 cilindros, ele é um motor que ele é aplicado em escavadeira Case, New Holland, Link Belt, JCB. É o mesmo motor, tem algumas diferenças de alguns periféricos aqui nele, mas toda a parte de retífica que a gente acabou fazendo nele foi toda aqui dentro da empresa. Então a gente acaba fazendo toda a parte do ponto, que é bem minuciosa. Você acaba tendo os sensores de virabrequim, sensores de comando de válvula, que você tem que ter muito detalhe, muita prospecção, porque se você acaba fazendo um detalhezinho errado, ele não funciona. Então esse motor está indo para a região do Paraná mesmo, de Pato Branco, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, e vai aplicar numa escavadeira New Holland. Então o cliente estava desesperado e acabou nos trazendo esse motor para nos trazer e trazer a solução para ele. Então esse é o motor Isuzu, no qual a gente é o especialista no Brasil na Escava Peças. Como que funciona a manutenção desse motor? É por quilometragem, por horas de funcionamento? Excelente pergunta, Paulo, porque muita gente confunde que máquina ela se mede por quilômetro ou por outra medida. Não, as máquinas elas se medem por horímetro. Então, por exemplo, o cliente tem uma jornada de trabalho de 8 horas. Então, por 8 horas, a máquina vai ter um odômetro, no qual marca o horímetro que a máquina trabalha. Então, por exemplo, o motor, por exemplo, ele tem uma manutenção que se faz a cada 250 horas. Então, em média, dá em torno de 1 mês e meio, 2 meses, depende da frequência de trabalho do cliente. Então, você acaba trocando os filtros de combustível, que é muito importante, porque toda a parte de injeção desse motor é toda eletrônica. Ele não é um motor com bomba, ele tem bomba de alta pressão, tem common rail, tem unidades injetoras e que tem que trocar muito esses filtros de combustível. E junto a isso também o filtro lubrificante do motor, que é como se fosse um caminhão, um carro. Se você tiver uma excelente manutenção, você tem um motor com uma grande longevidade. Mas as manutenções são feitas a cada 250 horas, ou seja, 250, 500, 1000 e assim por diante. Mas aí ao decorrer dessas horas vai mudando o tipo de manutenção, certo? Vai mudando. Vai mudando. O do motor sempre tem 3 focos, são parte de combustível e parte lubrificação. Combustível a cada 250 horas e motor a cada 250 horas. Chegou nas 1000 horas ou até cada 1000 horas, é importante você abrir as tampas de válvula e você conferir a folga das válvulas. Então, por exemplo, se você escuta um barulhinho diferente, pode ser que uma válvula ela esteja perdida um pouquinho a referência. Então você pega o calibre, solta o parafusinho e você consegue calibrar a válvula e você acaba sumindo aquele zumbido, aquele ruído que o motor acaba fazendo. Se você fizer isso a cada 1000 horas de trabalho, escutou um barulho diferente, para o motor. Muita gente acaba fazendo uma manutenção mais longa. Eu preciso terminar um açude, por exemplo, e acaba fazendo, mas esse barulho do motor pode causar uma quebra ou uma fratura bem grande no motor, que é onde acaba tendo o custo bem elevado. Então a manutenção em dia vai ter mais durabilidade do motor, né? Exatamente. Manutenção periódica que a gente costuma falar. É importante que a gente sempre fala, quando a gente faz a manutenção, a gente cola uma etiquetinha da Escava, mais ou menos como um adesivo, porém foi feita com 250 horas, a próxima manutenção é com 500 horas. Então o cliente tem o WhatsApp, tem as redes sociais, tem o meu telefone, tem o telefone da empresa e a gente acaba fazendo uma programação técnica para que a gente faça a manutenção do motor dele. E aí essa manutenção, ele tem que mandar o motor, vocês vão até o cliente? A gente vai até o cliente, a gente tem carros próprios de oficina e tem mecânicos de altíssima qualidade.
Então a gente acaba marcando a revisão com uma programação. Então, por exemplo, o cliente precisa da manutenção, tem uma programadora de serviços hoje na Scava. Essa programadora de serviço, ela acaba arrumando a agenda do mecânico e encaixa que o mecânico vá até o cliente. Então acaba tendo uma facilidade, não precisando deslocar a máquina, trazendo em prancha, que é um custo bem elevado hoje em dia. Então, o custo para o mecânico se deslocar até a empresa tem mais facilidade, né? Exatamente. E o trabalho não para. O trabalho não para, a máquina está operando, está em funcionamento, está em pleno funcionamento, e você tem a máquina no seu pátio. Sim. O mecânico vai até você, fica muito mais simples. Então pessoal, fica aí a dica, porque você não precisa mais parar o seu trabalho, correr o risco de trazer uma máquina que é gigantesca, né? O frete está caro, então vocês chamem, contrata o mecânico deles, faz toda a programação certinho, e aí não tem esse estresse de deixar a máquina parada, motor com má qualidade, que vai funcionar perfeitamente, né? Exatamente. A máquina vai ter uma longa vida, a longevidade dela vai ser bem alta e o motor vai ter a sua saúde como um caminhão, como um carro, como qualquer outro automotor que possa aplicar motores a diesel, né? Então a gente sabe que está falando de um motor a diesel que é aplicado nas escavadeiras, que a gente é o especialista na escava-peças. Então é isso. Agora a gente vai lá conhecer as máquinas. Bora pra Missão Impossível?
bem, muito bem. Senhora.